Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui juntos novamente para ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler o capítulo 9, 10 e 11 de Êxodo. Opa! Os olhos. Agora sim. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante do Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores, e se arrebentarão em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a pedra para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis amanhã por este tempo farei cair muito graves chuvas de pedra, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e se não recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo e da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras.
Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhes Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endurecendo o coração, ele e seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: Havemos de ir com nossos jovens e com os nossos velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, e com os nossos rebanhos e o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse:
pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoe o pecado ainda esta vez, e oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa apalpar. Estendeu, pois, a mão aos céus, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não veja mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver teu rosto. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Capítulo 11 é pequenininho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. E juntos vamos divulgando a palavra do Senhor. Até amanhã.